Um possível tumor no cérebro. Eu vou trazer para vocês diretamente do hospital uma situação muito triste envolvendo um dos maiores cantores do nosso Brasil, o Wesley Safadão. E não é com ele, mas sim com o filho dele de apenas 14 anos. Eu vou trazer para vocês porque esse jovem filho aí do Wesley Safadão teve que passar por uma cirurgia às pressas. E é muito triste, né, ver um jovem ter que passar por uma situação que normalmente acontece com adultos. Então, se você gosta de Wesley Safadão, da ex-esposa dele, de toda a família, desse grupo de artistas que traz boa música para o Brasil já há tanto tempo, preparem o coração, porque a notícia chega e chega realmente para chocar todo o Brasil, porque nós não estávamos esperando por uma situação dessa. Mas antes que eu traga para vocês todas essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, mais de 178 milhões de visualizações. Filho de Wesley Safadão e Mileide Mahaly passa por cirurgia de emergência após descoberta de tumor. Foi descoberto um tumor no crânio do adolescente de 14 anos após ele sentir fortes dores de cabeça. O resultado da biópsia ainda está em andamento. Bem, vamos então aos detalhes, gente. Olha só o que aconteceu. O filho do cantor Wesley Safadão e da influenciadora Mileide Mahaly, o cearense Yudi, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência em São Paulo, após a descoberta de um tumor no crânio. A informação foi divulgada apenas hoje, nas últimas horas, em um comunicado oficial por Mileide. Segundo nota, o diagnóstico ocorreu depois que Yudi apresentou fortes dores de cabeça. Exames apontaram um tumor ósseo no osso parietal, identificado como granuloma eosinófilo. O Yudi recebeu alta hospitalar hoje, tá bom? Mas a cirurgia aconteceu alguns dias atrás, mas a família guardou isso em segredo. E ele está se recuperando em casa, tá? O resultado da biópsia ainda está em andamento, mas os indícios mostram que o tumor é benigno, tá? Tomara que sim, né, gente? Porque se for maligno, então seria um câncer, tá? E que não haverá necessidade de tratamentos complementares como quimioterapia. A prioridade nesse momento é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina, disse a nota. Vamos estar orando, né, para que esse jovem se recupere e tenha uma vida plena, né, gente? Porque 14 anos e ser diagnosticado com câncer seria realmente um baque para essa família. Agora, gente, o tumor ósseo no crânio, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre o diagnóstico aí do filho de Wesley Safadão. Entenda os sintomas do tumor raro que levou o filho de Wesley Safadão à cirurgia. Yudi, filho de Mileide e Wesley, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência. O adolescente foi diagnosticado com um tumor no crânio. O menino tinha um tumor ósseo, tá? Conhecido como granuloma eosinófilo, tá? Que nome complicado. Bem, o filho de Mileide Wesley já recebeu alta nas últimas horas e passou por uma biópsia para confirmar se se trata realmente de um tumor maligno ou benigno. Caso seja confirmado que é benigno, não haverá necessidade de tratamento. Segundo nota divulgada pela família, o diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça, como eu já tinha falado para vocês. E o que caracteriza esse tipo de tumor? Segundo o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, nem todo tumor ósseo na cabeça, especificamente o estoma, é maligno, citando o lipoma como um exemplo comum de crescimento benigno, mas que se concentra nos tumores ósseos do crânio. Ainda segundo o médico, o osteoma é um tumor benigno de crescimento lento que, em muitos casos, não causa problemas, mas pode incomodar por questões estéticas ou mecânicas, como atrapalhar o uso de óculos. A decisão de realizar a cirurgia depende de fatores como a localização do tumor, seu crescimento rápido, que pode indicar malignidade, e o risco-benefício do procedimento para o paciente. Entre os sintomas, a dor é geralmente o mais comum, mas pode haver também inchaço ou sensação de nódulo na região afetada. A dor é persistente e piora à noite. Se houver compressão nervosa, o paciente pode sentir dormência,
formigamento e até fraqueza. Que situação, né, gente? Vamos estar orando aí para que esse jovem se recupere e quando saia os resultados da biópsia, né, que sejam realmente benignos, né? Ou seja, não há necessidade de uma continuidade aí de um tratamento, de uma quimioterapia ou até uma radioterapia. Mas se for maligno aí, a situação é realmente complicada e piora para essa família, tá bom? Então eu quero que vocês deixem nos comentários se você gosta do Wesley Safadão, já acompanha a carreira musical dele há bastante tempo. Ele teve muitos problemas com a ex-esposa dele, a mãe do Yudi, né, a Milady, na época da separação. Vocês se lembram que foi um escândalo, houve traição e muito mais, né? A gente falou bastante sobre esse assunto aqui no canal, mas agora eu acho que o mais importante, né, é a gente deixar as brigas do passado e focar no que é importante, né, que é a recuperação desse jovem de apenas 14 anos de idade. Bem, uma das pessoas que falou sobre a situação aí do Yudi, né, que é bem próximo da família, é o cantor Natanzinho Lima, tá? Que, aliás, é um aí dos contratados da empresa do Wesley Safadão, ou seja, o Wesley Safadão é como se fosse aí o empresário do Natanzinho Lima. Ele fez um show em Aparecida e na ocasião ele comentou sobre a situação do Yudi, espera, né, que ele fique bem e pediu oração ao povo brasileiro, né, que acompanha a carreira dessa família de famosos. Estourado aí no Brasil, o Natanzinho Lima, ele fez o primeiro show em Aparecida e foi quando ele comentou sobre a situação do Yudi. O Natanzinho Lima, ele realizou seu primeiro show em Aparecida de Goiânia, na abertura do Aparecida Show 2025. Isso aconteceu de ontem para hoje. O artista subiu ao palco depois da meia-noite, após 5 minutos de show pirotécnico. Uma rápida chuva acompanhada de vento forte chegou a dispersar parte do público, mas em pouco tempo, cerca de 40 mil pessoas voltaram a se concentrar para assistir à apresentação. Enfim, o Brasil todo aí unido em prol desse jovem, vamos estar orando. E claro, deixem nos comentários se você já sabia dessa situação, que foi de certa forma escondida pela família e só foi divulgado nas últimas horas. E não só isso, a cirurgia aconteceu já alguns dias atrás, mas eu acredito, né, que a família quis realmente manter tudo em silêncio, não quis divulgar, para não criar uma polêmica realmente. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!